Boa noite a todos. Antes de mais, agradecer ao Clube de Coimbra, nas pessoas do Dr. João Rui, do engenheiro João Rosendo, da doutora Arménia Coimbra, o convite e, acima de tudo, a honra de partilhar, ter a possibilidade de partilhar esta mesa tão digna e com tão ilustres convidados. Naturalmente, alinhavei algumas ideias. Não vou falar de improviso, porque não estamos em tempo de improvisos, pelo contrário. E, nesse sentido, alinhavei aqui algumas ideias escritas. E, naturalmente, que um debate desta natureza não pode estar desligado da atual situação política, social e económica que condiciona as opções a tomar. E, nomeadamente, relativamente ao futuro das cidades, como Coimbra, onde se condiciona e muito. Condiciona e muito. Por outro lado, peço que compreendam que não me posso desligar das minhas responsabilidades político-partidárias e não me desligar também da minha função, embora na oposição, de vereador da Câmara Municipal de Coimbra, que nos permite ter uma outra visão, se calhar um pouco mais identificado com as dificuldades e as realidades da gestão municipal nos tempos que correm. E por isso estamos perante novos desafios e que se apresentam cada vez mais exigentes, e em que a gestão de um município tem que ser orientada por eficiências, algo que poderá implicar redesenhar, pensar de raiz outras formas de atingir bons resultados, com inovação nos procedimentos e nos métodos, definindo que ao município é atribuído o papel principal na estratégia de conectar os diversos atores. Creio que todos queremos aquilo que hoje se designa um desenvolvimento sustentável para Coimbra. E esse desenvolvimento deve ser assumido de forma que resulte de um território estruturado, qualificado, que permita um bem-estar que procure satisfazer as necessidades da geração atual, mas sem pôr em causa as gerações vindouras satisfazerem as suas próprias necessidades. Quem não consegue preparar o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, com certeza que está a prestar um mau serviço durante o período em que pode exercer funções decisivas para o dia-a-dia dos cidadãos. Isto implica proteger recursos vitais, incrementar fatores de coesão social e de equidade, garantindo um crescimento económico amigo do ambiente e das pessoas. Esta visão integradora de desenvolvimento, com harmonia entre a economia, a sociedade, a natureza, respeitando a biodiversidade e os recursos naturais, de solidariedade intergeracional e de corresponsabilização e solidariedade, é a base da atuação que defendo para Coimbra. Lógicas de um projeto de cidade sustentável, mas onde o cidadão de Coimbra se apresenta no centro fulcral de todo este projeto. Realização profissional, qualidade de vida e cidadania. Digamos isto, três questões que temos que responder para o cidadão de Coimbra. Naturalmente, o espaço público é importante, as atividades económicas são extremamente importantes, mas é preciso, nos tempos de hoje, garantir também que as necessidades dos cidadãos são efetivadas. No espaço público, preocupações com o ambiente, com a ocupação do solo, com a paisagem, com os espaços verdes e de lazer, nas atividades económicas, a questão do setor secundário, que já aqui foi referido, mas já lá vamos mais adiante, a questão do comércio, dos serviços, da cultura e do turismo e, naturalmente, na garantia das necessidades, aquilo que são funções que cabem a um município, a educação, a segurança, a proteção, a área social, a saúde, o lazer e o desporto. Está implícita a obrigatoriedade da realização de um verdadeiro e coerente plano estratégico. Concordo com a doutora Margarida Mano
com, digamos, uma crítica subjacente ao plano estratégico que foi feito em 2009 e está na gaveta. Deste plano estratégico para o território municipal, onde a reindustrialização, não tenho medo da palavra, mais à frente explicarei isso. E o terceiro setor, o setor da economia social, devem apresentar um papel fulcral, não descurando, naturalmente, os clusters da saúde e da educação. E estes dois assumindo-os como peças fundamentais de toda a estratégia para a cidade nas próximas décadas. A população deverá, sem exceção, ter acesso aos serviços, bens e oportunidades que satisfaçam as suas necessidades básicas de vida, a educação. E aqui, a educação com uma formação ao longo da vida, a cultura, o desporto, todas aquelas áreas onde o município tem que ter intervenção. E neste momento particular, os cuidados sociais. Com Coimbra a assumir uma postura humanista, que sempre foi a sua, embora nos últimos tempos um pouco descurada, uma postura humanista e solidária, com total respeito pela diversidade. Neste contexto, desde logo, deve ser equacionado, deve ser uma Coimbra hoje. E, com certeza, estaremos todos de acordo que tem que ser uma Coimbra sustentável, uma Coimbra autêntica, que não se tem que travestir, digamos assim, e que tem que ser um centro de decisão também. Mas para isso precisa ter algumas coisas. Algumas têm, umas temos, outras precisamos de reforçá-las. Ter competitividade, ter o capital humano necessário para isso, a capacidade para inovar, ter visão, liderança e marca. Perante isto, devemos questionar que futuro se pretende para Coimbra. Deverá ela assumir uma lógica local, regional, nacional ou mesmo internacional? Chega, com certeza, de ser uma cidade virada apenas para dentro de si, de costas voltadas para os territórios vizinhos. Coimbra deve assumir querer trabalhar em rede, numa clara lógica de que é uma cidade-região, querendo que com o seu crescimento funcione como alavanca para o desenvolvimento deste vasto território do litoral. Coimbra deve ser equacionada como um espaço que, do ponto de vista funcional, deve assumir-se estruturado com as diferentes cidades e vilas da região, numa lógica de rede subregional de centros e de áreas de influência, com clara interação com a região envolvente, e que deverá envolver uma bacia demográfica de cerca de 500 mil de cidadãos. Não os 140 e os menos 5 mil de há 10 anos, como a doutora Margarida referiu, e bem, mas sim, devemos ter a ambição de identificarmos com este 500 mil de cidadãos que estão à nossa volta. Deve assim apontar uma lógica da intensificação do alavancar do desenvolvimento deste vasto setor sob influência direta, não só nas áreas da educação, da cultura, da área social, todas elas, mas também na inovação, e onde o planeamento e o ordenamento do território deve ser discutido por todos. Por todos. Para tal, torna-se necessário trabalhar em rede, construir parcerias, ter a capacidade e a humildade para ouvir os vários agentes coletivos ou individuais da cidade. Trabalhar em rede, mas com ética e com respeito também com os cidadãos e territórios vizinhos. Esta é uma das bandeiras que se deve assumir para uma nova gestão da edilidade. Defendo a construção de um projeto onde cidadãos devem ser o centro do mesmo, assegurando através de um compromisso ético uma nova visão para o governo do território concedido. Um futuro que seja sustentável, inovador e socialmente justo. Pretende-se para Coimbra uma governação muito diferente da atual, criativa e com a participação e envolvimento dos cidadãos e atores sociais e económicos, intensifica a assunção de um território bem gerido, bem planeado,
e onde a qualidade de vida, aqui entendida nas suas diferentes vertentes, deve assim ser o ponto basilar dessa governação com e para os cidadãos. A questão da cidadania e da governança, que também já aqui foi abordada. Parece ser inquestionável que, e muito por força da atual crise, no futuro próximo, e eu como socialista, no futuro próximo, o serviço público deverá ser assumido como um pilar essencial desta sociedade democrática. Contudo, e como tudo na vida, como se costuma dizer, tem de mudar deverá ser assumido com os tempos e as circunstâncias que os problemas da eficiência nos vão colocando e repensar também ao nível daquilo que são a prestação de serviços do município, encontrar formas inovadoras e simultaneamente eficientes, não podendo deixar de ser enquadrada esta questão na participação no governo da administração autárquica. Tenho consciência que não se tratam de mudanças fáceis, que não se tratam de mudanças que não vão ter risco, que não se tratam de mudanças que podem não ser consensuais. Consensuais à partida, mesmo por muito participadas que elas venham a ser. Mas o paradigma tem que ser alterado. Já não basta, por exemplo, aumentar a eficiência dos serviços só através da designação que se designa a inovação incremental, no fundo, aquela que se traduz em fazer mais com menos, mas aproximadamente do mesmo modo como se fazia antes. São precisos, por isso, medidas de maior eficiência. Ou seja, implica inovar para redesenhar as organizações, os procedimentos e os métodos, a maneira de prestar os serviços, de os pensar, de os implementar, de os avaliar, no fundo, nova maneira de governar. Pretende-se, assim, inovar nos procedimentos, inovar nos métodos, em especial, experimentando novas formas de participação para a tal co-criação e co-produção de serviços públicos. Nas cidades inteligentes, os cidadãos, as instituições, as empresas são parceiros dos municípios, co-criadores e co-produtores de bens e serviços. Neste novo paradigma, o município terá que atuar como promotor de inovação, do desenvolvimento e da investigação para fora e para dentro da instituição municipal. Ao município de Coimbra deve ser atribuído um papel na estratégia de conectar os diversos atores da cidade, os que procuram ideias para desenvolver e comercializar, os que têm ideias para oferecer, os que têm necessidades especiais e os que associam à investigação e a criar novas soluções. Mais do que promover a participação dos cidadãos, importante. Mais do que os auscultar, importante. Trata-se de desenvolver ideias e de apoiar a invenção e co-criação com a participação dos cidadãos. E aqui, sem dúvida, o município de Coimbra nunca o conseguirá fazer sem a parceria efetiva da Universidade de Coimbra. E é neste contexto que deve ser assumido a implementação, por exemplo, só um pequeno exemplo, o orçamento participativo. Muito do que aqui é proposto deve ser compreendido numa Coimbra que atualmente tem as suas 31 freguesias, mas inovando no conceito de novas unidades territoriais, que devem assumir as diferenças existentes no nosso concelho, de modo a procurar a igualdade de tratamento e de oportunidades para todos os cidadãos, sem exceção, sejam eles residentes nas atuais centralidades da nossa cidade ou nos lugares mais rurais do nosso concelho. Uma Coimbra
solidária e de qualidade na garantia desses serviços. Muito no sentido de apoiar, a incentivar a participação dos cidadãos, devem ser pensados e assumindo o quadro de inovação pretendido para todas as áreas, deve vir a ser equacionado o funcionamento dos diferentes conselhos municipais existentes nestas áreas, da educação, à ação social, ao desporto, à juventude, podendo mesmo vir a ser criados outros. E digo isto porque ontem, só um parênteses, ouvi, anteontem, no sábado de manhã, liguei uma rádio aqui perto de Coimbra e ouvi uma entrevista do professor Norberto Pires, ele era o entrevistador, ao diretor do Festival de Cinema dos Caminhos, do filme português. E, de facto, ele afirmava, no plano cultural, Coimbra tem tudo para ser, de facto, a grande cidade da cultura. Muitas das vezes, os próprios agentes estão voltados de costas uns para os outros. Muitas das vezes, as instituições de costas voltadas para os produtores, para os promotores. E eu creio que esta questão tem que ser definitivamente ultrapassada. Também aqui, a Câmara e a Universidade é essencial. Bem, eu vou começar a caminhar para o final. Vou passar aqui uma série de questões, depois no debate pode ser que tenhamos tempo para abordar. Mas há aqui uma questão que tem que ser colocada. Nós estamos perante muitas transformações no plano legislativo. Portanto, não podemos aliar esta discussão do futuro das cidades daquilo que é a gestão municipal, daquilo que neste momento está a acontecer, com a possibilidade de novas atribuições, retiradas de novas competências, a reforma administrativa, tudo isso. Por isso, por essa razão, toda a estratégia tem que ser desenvolvida num horizonte, no mínimo, a 2020. E passa por termos que atrair mais pessoas, temos que criar mais emprego e temos que ter mais cidade para quem a procura e para quem a visita. Para isso implica que tenhamos de tirar partido, e aqui também um desafio que é do município, que é de todos nós, mas também da Universidade, que até no próximo quadro comunitário de apoio vai ter uma responsabilidade maior na definição da estratégia para o quadro comunitário de apoio que se vai aplicar aqui neste território. Por isso implica que tenhamos que tirar partido dos instrumentos comunitários de financiamento que vão estar disponíveis nos próximos anos. Portanto, cabendo ao município e também à Universidade o papel principal na definição da estratégia de conectar os diversos atores da cidade neste futuro imediato. Há duas palavras-chave que têm definitivamente que se aplicar ao município de Coimbra nesta perspectiva imediata do futuro. Competitividade e eficiência. Na existência de equipamentos-chave, bem geridos, como o IPARC e o Centro de Congressos. Na existência de incubadoras de empresas, nesse plano estamos bem, com condições ótimas de atuação e em que a Câmara pode e deve participar também nos capitais de risco. E aqui dois apontamentos para vos dizer o seguinte relativamente ao IPARC. O IPARC tem um regulamento inibidor, com soluções de gestão que não são atrativas. E não vou aqui exemplificar com situações concretas e objetivas que aconteceram há poucos meses atrás. Com consequências que julgo inadequadas para a instalação de novas empresas, aquelas que também partilhamos, as que pensamos, e a doutora Margarida também aqui o referiu. Portanto, reafirmo o que tenho vindo a dizer sucessivamente relativamente ao IPARC. Repensar o regulamento é urgente para agilizar e não para complicar. O centro de convenções, preocupante face à falta de visão e opção de gestão para aquele espaço. Eu defendo que o Convento de São Francisco precisa de uma gestão profissional e que o modelo de gestão já devia estar definido há muito tempo.
como muitas das melhores soluções de gestão deste tipo de espaços já estão inventadas. Não é preciso estar a inventar nada. E a melhor opção é seguir as boas soluções que têm vindo a ter tido ótimos resultados. Nomeadamente, a solução Convention of Visitors Office, que consegue alavancar todo o turismo de uma região e gerir simultaneamente um conjunto de espaços físicos ligados ao turismo, à cultura, a indústrias criativas. A concretização de uma cidade com melhor qualidade de vida associada à sua grande história, com as melhores escolas, os melhores sistemas de saúde, os melhores espaços públicos e de lazer, uma mobilidade eficiente e relaxante. Mas também uma cidade que aproveite integralmente o seu património histórico e natural, cultural e turístico, reabilitando o centro histórico e a aposta em definitiva no rio e nas suas margens. O que falta fazer, e aqui também o papel da Universidade é extremamente importante e decisivo, de outra forma, nada se consegue, que é o estádio universitário, que é aquelas instalações dos serviços municipalizados de transportes urbanos e a questão da escola Silva Canto. Coimbra tem de ser e deve ser uma cidade criativa, onde a cultura tenha um papel de relevo e as indústrias culturais e criativas passem a desempenhar o seu papel numa nova era, com base também numa nova economia. Eu vou mesmo tentar terminar. A par do projeto Coimbra Património Mundial da Unesco, há uma prioridade. Eu tenho aqui que referi-la. A reabilitação do que designamos a Baixa. Prioridade para uma verdadeira sala de visitas. Passa por construir e recuperar, mas também modernizar numa perspectiva cosmopolita daquele espaço. A criação de espaços âncora na Baixa é fundamental, quer no comércio, quer nos serviços que se prestam. Imaginem o que seria retirar a loja do cidadão hoje da Baixa. Imaginem o que seria. Se a coisa está má, imagine como não ficaria. Portanto, a gente tem que inverter este ciclo. E há espaços âncora no comércio e nos serviços que têm que ser garantidos, porque depois vai tudo atrás no sentido positivo. Quer na oferta cultural associada a todo o comércio e serviços. Não posso deixar ainda de fazer uma referência ao aprofundamento com objetividade e eficiência com a nossa prestigiada universidade. Assim como com os institutos superiores, que são, digamos assim, o ADN de Coimbra. Eu diria, já não sei quem é que referiu este tipo de frase, mas eu diria, Coimbra seria diferente sem a universidade? Seria, mas não seria a mesma coisa. Mas não seria a mesma coisa. Portanto, a universidade é a nossa marca. Queiramos ou não queiramos. Haja críticas ou pontuais de momentos ou divergências momentâneas, Coimbra é o que é porque tem a sua universidade. Desde a fundação da nacionalidade aos valores humanistas de referência, mas também agora pela produção científica do ponto de vista mais tecnológico começa a ser conhecido. E ora aqui é que está uma questão que devemos ter presente para o futuro de Coimbra, a tal estratégia de Coimbra. O paradigma empresarial de Coimbra mudou muito. Hoje é claramente outro, a base tecnológica. Infelizmente, não temos a ousadia da geração de empresários que Coimbra teve, como Mendes Silva ou Jorge Anjinho, para falar só de dois. Porquê? Porque foram aqueles que impulsionaram, os mais velhos recordam-se, que impulsionaram, digamos, aquilo que era uma referência, que era a festa feira comercial industrial de Coimbra. Saudades apenas. Saudades apenas. Hoje não se há o associativismo empresarial em Coimbra. Dr. Jorge Couto. É o que é, mas há que fazer alguma coisa. E que fazer? E creio que aqui fica um desafio para todos nós. Pode ser que o professor Dias Figueiredo a seguir possa dar uma resposta também a isto. É que da cidade do conhecimento passámos a ter a cidade da inovação. Ela começa a sentir-se, nós vemos até pequenas notícias, deviam ser grandes, mas vemos pequenas notícias.
Depois há alguns amigos que fazem questão de valorizar o Facebook, e muito bem, eu vou olhar ali para o Pedro Vieira Alberto. E temos que procurar congregar e dar visibilidade ao melhor que fazemos. Não pode ficar dentro das empresas, não pode ficar dentro da universidade, não pode ficar dentro do Pedro Nunes, mas temos que dar visibilidade aos nossos novos empresários e dar visibilidade ao melhor que as suas empresas fazem e que hoje são referência em qualquer parte do mundo. No fundo, dar dimensão e divulgação ao que investigamos, ao que temos em carteira. E quando temos, eu estou a falar ao que temos, porque os consideramos todos desta comunidade, que é Coimbra e das suas instituições. E ao que produzimos, porque produz. Por isso, meus caros amigos, tudo o que é feito na universidade, nos institutos científicos, nos hospitais, nas novas empresas, as soluções tecnológicas, os equipamentos, a tecnologia, os componentes, o marketing, tudo o que as envolve, deve Coimbra assumir, através da organização de um evento tecnológico com dimensão internacional, como outras cidades no mundo já o fazem. E digo isto pelo facto de que hoje é impensável termos novamente um evento com as características das antigas feiras comerciais ou industriais. Cantaria falas e falas muito bem, tudo bem. Mas não tenho dúvidas que com esta nova geração de empresários e de empresas e que fazem a diferença em Coimbra, é caso para dizer: temos tudo para deitar mãos à obra. E vou acabar só com uma citação, uma leitura que fiz sobre um cientista, um conferencista britânico que estuda as cidades, o momento atual, que é Paul Kohler, que diz o seguinte, e eu concordo perfeitamente, espero que concordem também: o erro mais frequente nas estratégias de desenvolvimento é concentrar-nos demasiado no desenvolvimento dos aspectos físicos. Os aspectos físicos através de novos edifícios. E não dedicarmos o tempo suficiente ao desenvolvimento das pessoas. E diz ele, nesta conjuntura difícil, o seguinte: e que não deve ser impedimento desta estratégia, desta reflexão que eu aqui trouxe. Austeridade não significa que não haja dinheiro. Significa que há menos dinheiro e que, por isso, a competição pelas verbas pensa. Isto, para a questão do novo quadro comunitário que aí vem, é extremamente importante. Eu estou-me a virar para a doutora Maria Grande, porque ela está a entender o que eu quero referir relativamente a isto, porque a Universidade tem um papel extremamente importante nessa definição. Há, portanto, que definir prioridades e investir nos cidadãos para que tenham a capacidade de construir uma economia de futuro, terá que estar no topo da lista. Este é também o meu lema para Coimbra. Muito obrigado.